A pastora do amor, Thalita Pereira, gravou um vídeo pedindo perdão e se desculpando depois que o Fuxico Gospel publicou um áudio em que ela aparece fazendo algumas falas muito tristes em relação a alguns membros da sua igreja. Muitas pessoas focaram naquele áudio que foi divulgado por aqui, focaram na questão dos R$ 3.000, da oferta, da honra que ela queria dar para o marido, que acabou sendo apenas, uma oferta de R$ 3.000 como honra pelo seu aniversário. Mas o mais grave daquele áudio, na verdade, são as palavras, são até os adjetivos a que ela se refere a alguns membros da sua igreja, como, por exemplo, pessoas sujas, sem instrução, que não sabem nem como chegar para conversar com a gente, esse tipo de fala. Então ela gravou um vídeo pedindo perdão e lamentando profundamente a forma como ela havia falado. Você viu isso? Você chegou a ver esse vídeo na rede social dela? Bom, se você não viu, é porque, na verdade, ela não gravou o vídeo. Ela não pediu perdão, muito menos se desculpou com a sua própria comunidade. O que ela fez foi publicar um textão, né, como padrão, fazendo um certo malabarismo, né, em tudo isso, mas sem ser até mesmo direta ao ponto. Não lamentou, não disse que se arrependia, enfim. É sobre esse posicionamento da pastora Thalita que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Eu já queria solicitar que você, se você puder, claro, deixe seu joinha, deixe seu like, isso ajuda demais o nosso canal. E também compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que viram e ouviram o áudio, para que elas possam também, claro, ouvir o posicionamento da pastora. Vamos para a tela do computador, a gente vai ler essa mensagem aqui. Aqui, essa é a postagem, é no banco dos réus, a imagem que ela coloca, muito bonita a ideia, né? E aí eu vou ler para você na íntegra e depois eu faço então alguns comentários. Só crescer um pouco aqui para você enxergar bem. Vamos lá. A mensagem diz o seguinte: no banco dos réus. Em quanto tempo uma acusação prescreve? O acusador esperou 5 anos. E se hoje você estiver no banco dos réus? O promotor acusa: você é extremista da cultura da honra. Mas na verdade você só precisa que quem você ama não fosse esquecido em um dia especial. Ele continua: maldizente. Mas, na verdade, você só está lidando com questões fatídicas que envolvem cuidar de pessoas. Ele insiste: histérica. Mas, na verdade, o choro era um acúmulo engasgado pela situação vexatória que lhe foi submetida. Ele finaliza: eu tenho provas. Mas, na verdade, ele se coloca em um lugar de superioridade e com leviandade expõe a fragilidade momentânea do outro, apesar de conhecer sua trajetória. Hoje, o júri popular precisa ouvir. Não sou, e aí é a fala dela, né? Aí o posicionamento dela. Não sou um momento de indignação e desabafo. Não sou um momento de frustração e tristeza. Não sou um momento de alegria e animação. Muitos sentimentos passam por nós, mas não nos resumimos apenas a um deles. Eu sou a indesistência de 22 anos de doação integralmente voluntária. Eu sou alguém que nunca morou no discurso demagogo, mas escolheu a entrega sacrificial. Eu sou aquela que não nasceu na realidade da vulnerabilidade, mas por amor me dediquei à transformação dela. Ela fala vulnerabilidade social, né? Da pobreza, ela quer dizer. Mas por amor me dediquei à transformação dela, apesar das dificuldades reais que ela pode provocar. Eu sou o ser humano que ri, que chora, que corre e cansa, que fala e silencia, que acerta e erra, que ama e é traída, mas acima de tudo, que perdoa e continua, porque sei quem sou e sei que vale a pena, sempre valerá. Bom, e aí, como é padrão, você que está nos acompanhando aqui, certamente já acompanha esse tenebroso mundo gospel já há um tempo, é padrão. Sempre que há uma situação como essa, você consegue ter ali um monte de famosos do meio gospel que criam esse lobby para comentar e para lhe defender, para lhe proteger. Eu lembro que quando a Flor de Lis, quando o Anderson morreu, né? Muita gente também, obviamente, de forma até natural,
foi lá e fizeram 1 trilhão de comentários. Depois saíram apagando. Quando souberam que era ela a verdadeira vilã da história, saíram apagando, tirando posts com ela, bloqueando, enfim. Aconteceu também. Então, esses comentários de apoio aos artistas, dos artistas para com o artista em evidência é comum. Então você tem comentário aqui da Fabíola, do pastor Josué, da Damares Alves, da Cassiane, por aí vai. Pastor Mac Anderson, e por aí vai. Tem vários nomes aqui com selinho, outros sem selinho. E aí você consegue ver o posicionamento dessa galera em apoio. Não estou, que fique claro, criticando eles, pelo contrário. Eu acho correto, né, que se posicionem nesse quesito. O triste é quando há um caso, por exemplo, como o da Heloísa Rosa, o marido da Heloísa Rosa, especificamente o marido dela, né, acusado de abusar de uma criança, e não há esse tipo de posicionamento, por exemplo, para apoiar a mãe da vítima, a Aline. Não tem, né? Você percebeu? Não há um lobby gospel para proteger as vítimas. Não há. Pode prestar atenção, não há qualquer tipo de posicionamento dessa forma. Você vai ver as postagens, são poucas, inclusive muita gente secular. Mas o meio gospel parece que está silenciado por esse assunto. Por quê? Porque não é interessante se envolver. Porque a gente pode perder a agenda. Então, nesse caso, defender a Thalita faz todo sentido, porque eu mantenho uma linha aberta e lá na frente a Thalita vai lembrar quem foi que estava com ela no momento de tristeza e de necessidade. Pode escrever aí. Talvez não nessa que está acontecendo agora, mas nos próximos eventos, próximas conferências, alguns desses nomes que se posicionaram em defesa dela, comentando em apoio a ela, estarão figurando na lista de pré-eleitores, né? Provavelmente. Mas vamos lá. Bom, como disse, eu acredito que não há que se criticar a nota, só que a nota não é um posicionamento claro e na minha opinião, eu sei que muita gente vai até dizer, como já diz, né, que eu sempre procuro problemas, que eu vivo como juiz, o dono da verdade, mas não é verdade. O fato é que a gente tenta ser o máximo imparcial possível, concordando com você ou não, a gente sempre tenta ser o máximo imparcial possível. Nesse ponto aqui, de novo, não há uma fala de arrependimento, uma fala de que errou. Pelo contrário, aqui embaixo ela vai dizer o seguinte, ó. Aqui embaixo ela diz o seguinte, se você ler comigo, tá aqui, ó. Eu sou um ser humano que, acima de tudo, que perdoa e continua. Ela não pede perdão, ela quis dizer que ela perdoou as pessoas que fizeram isso lá atrás com ela. Que ela perdoou, sabe, os pastores, a liderança da igreja. Porque aquele áudio que você certamente ouviu, se não ouviu, você pode ouvir no final desse vídeo. Vou deixar um link para a janela para você ver. Aquele áudio foi vazado, não foi por membros comuns da igreja. Foi por pessoas da sua mais alta confiança, da liderança da igreja, que ficaram extremamente revoltados com o que ouviram. O áudio antigo, sim. No vídeo que a gente fala sobre esse áudio, a gente explica que o áudio é antigo. Custava o quê? A Pastora do Amor, e quando eu falo Pastora do Amor, porque a igreja dela se chama Igreja do Amor, custava nada a pastora Thalita gravar um vídeo, ou publicar um texto, uma nota, o que quer que seja. E falar, não, naquele tempo eu era diferente, eu era mais jovem, sabe, que a gente tava numa outra fase, hoje eu amadureci, realmente eu errei, me perdoe. Mas esse povo parece que tem dificuldades em pedir perdão. Não, mais do que isso, esse povo tem dificuldades em assumir uma fragilidade que é humana. Seres humanos erram. Quantas vezes a gente vê, sabe? Recentemente eu lembro, não é nem bem recente, mas há um tempo atrás eu lembro de um episódio, eu sempre carrego isso, do Marco Feliciano. Ele foi participar do Pânico. O Pânico ainda estava no auge, acho que foi no rádio, inclusive. E naquele episódio trouxeram até o Gregório, salvo engano foi o Gregório, que é do Porta dos Fundos, trouxeram à baila assuntos relacionados a coisas antigas dele no Videon, sabe? Aquele episódio em que, por exemplo, ele pede o cartão de crédito, o cara dá um cartão de crédito como oferta, ele pede a senha, em que ele falava um monte de bobagens, por exemplo, sobre Mamonas Assassinas e tudo mais. E aí, Marco Feliciano, de forma tranquila e até equilibrada, diz o seguinte, não, realmente, ali foi eu falando aquilo ali. Mas é preciso que entenda que ali era outra pessoa. Eu era jovem, estava começando. Hoje eu tenho outra mentalidade, hoje eu tenho outra cabeça, amadureci. Não sou mais aquele mesmo Feliciano dali. E quando ele fala isso, ele joga por terra qualquer acusador. Ou não?
Olha que resposta sábia. E olha que eu tenho minhas inúmeras divergências com o Feliciano. Mas existem respostas que deixam o cara sem saída. O acusador vai dizer o quê? Diante de alguém que está 15 anos mais velho do que aquele a quem ele acusa. Se você fala uma coisa hoje e amanhã você já é outra pessoa, você já pode mudar de opinião, imagina em 10, 15 anos depois. Então não tem como. A Thalita perdeu uma grande oportunidade de dar uma lição para as suas discípulas, né, para os seus discípulos, que é, nós erramos. Nós somos seres humanos igual a vocês. O que eu fiz lá atrás era outra Thalita Pereira. Aquela minha fala, que pode ter sido soada até como preconceituosa e etc., era outra pessoa. Hoje a gente expandiu, hoje ela tem uma... E claro, é óbvio que tem. Se você acompanha a Thalita Pereira de 5 anos atrás na rede social, eu tenho a mais absoluta certeza que você vai identificar traços de uma outra pessoa. Porque você também é assim, porque eu também sou assim. Se você acompanha esse canal há mais tempo, você vai ver que provavelmente eu mudei a forma de falar, sabe? Tirei gírias, melhorei, piorei, tanto faz. Mas o ser humano é assim. Então ela, como líder, poderia ter nos dado esse exemplo de humildade, de simplicidade e de reconhecer o que fez. O que não é o caso. O que não é o caso. Ela tenta justificar o quê? Não sou um momento de indignação e desabafo. Não sou um momento de frustração e tristeza. Não sou um momento de alegria e animação. Muitos sentimentos passam por nós, mas não nos resumimos apenas a um deles. Faltou humildade. É uma característica de muitos dos líderes religiosos. Talvez, se ela tivesse sido um pouquinho mais humilde, ela tivesse evitado, sabe, tantas críticas. Isso ela poderia ter aplicado, inclusive, ao longo da sua própria jornada, né? Da sua própria trajetória. Inclusive, ela poderia usar isso inclusive, como testemunho. Como testemunho. Cansei de ver famosos do meio gospel contando testemunho de fases deploráveis que passaram durante a sua própria carreira. Que você faz, poxa, esse cara, enquanto estava no altar, estava fazendo isso. Mas as pessoas parecem que não percebem, né? Não conseguem assimilar que a pessoa estava vivendo aquela podridão enquanto estava no altar. E vida que segue. Porque ele mostrou, não sei se arrependimento, mas falou pelo menos sobre isso. Ela teve essa dificuldade, perdeu a grande oportunidade, e aí vem um julgamento meu, que eu vejo nessa nota é muita soberba e muita arrogância que me parece ser peculiar da pastora Thalita Pereira. Parece ser uma característica dela, essa dificuldade de reconhecer os seus próprios erros. E a gente conseguiu encontrar vestígios dessa arrogância, dessa soberba naquele áudio. Aquele áudio mostra bastante disso. E parece-me que 5 anos depois, que ela fala de 5 anos, mas parece-me que 5 anos depois ela não mudou muita coisa, não. Não mudou, não. Parece-me que não. Mas eu ainda acredito, para finalizar, que nós vamos falar um pouco mais da pastora Thalita adiante. Estamos aguardando ela retornar para os Estados Unidos, que ela tem uma igreja lá, e aí vai ser importante fazer um vídeo para a gente mostrar que, graças a Deus, ela conseguiu entrar nos Estados Unidos de novo. Ela disse que não foi deportada, ela disse que não teve qualquer problema com relação à sua situação, né, frente ao país lá do Biden. Agora é hora da gente esperar se ela vai conseguir, se Deus quiser, passar pelos portões e adentrar novamente a terra prometida de tantos pastores brasileiros que estão migrando para fazer missões na Flórida. Brincadeira. Bom, mas é isso. Pessoal. Em resumo da ópera, eu lamento que ela tenha perdido essa grande oportunidade de mostrar humildade, serenidade, equilíbrio, amor, né? Porque o pedido de perdão também é uma característica de quem ama. Ela perdoa, que ela já disse aqui, ó. Perdoa, mas ela pediu perdão? Parece-me que não. Publicamente não, mas nós já consultamos algumas pessoas ligadas à própria denominação e ao que a gente sabe, nunca foi pedindo perdão por aquele áudio. E se tem aquele áudio, certamente tem coisas piores. Do ponto de vista, claro, eu estou falando sempre nesse contexto, sabe? De desprezo, de falas lamentáveis. E, inclusive, para finalizar de verdade, a gente observa aqui, né? Eu sou aquela que não nasceu na realidade de vulnerabilidade social. Graças a Deus. Graças a Deus. Se inscreve nesse canal, ativa a notificação e quando a gente publicar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Não esquece de se inscrever, não, é importante.
Tchau.